Minha mãe me designou o papel da irmã feia ao nascer. Quando fui aceita na escola de modelos aos 16, ela quebrou meu nariz enquanto eu dormia. No ensino médio, o dano psicológico estava se tornando aparente em nós duas, embora de maneiras diferentes. Carolina desenvolveu ansiedade sobre manter sua aparência e passava horas examinando seu rosto no espelho, procurando qualquer sinal de imperfeição que pudesse ameaçar seu status como a bonita. Eu me tornei retraída e comecei a acreditar que meu valor como pessoa era fundamentalmente limitado pela minha aparência, evitando situações sociais e me recusando a participar de atividades onde eu pudesse ser fotografada. A conexão com a indústria da moda veio através da colega de trabalho da mamãe, cuja filha havia sido contratada por uma agência local. Mamãe imediatamente inscreveu Carolina em workshops de modelagem aos finais de semana e começou a levá-la para testes de elenco por toda a região, gastando milhares de reais em headshots profissionais, desenvolvimento de portfólio e guarda-roupa para audições. Carolina conseguiu vários pequenos trabalhos, modelando para catálogos de lojas de departamento e campanhas publicitárias locais, que mamãe usava como validação de seu sistema de avaliação de beleza. Durante o ensino médio, o controle da mamãe se tornou ainda mais intenso e microgerenciado. Ela monitorava a dieta da Carolina obsessivamente, pesando-a toda manhã e ajustando planos de refeição baseados nos próximos trabalhos de modelagem. Ela agendava sessões profissionais de maquiagem antes de eventos sociais importantes e contratou um personal trainer para manter a figura da Carolina de acordo com padrões da indústria que pareciam mudar semanalmente baseados em qualquer feedback de diretor de casting que mamãe houvesse recebido. Enquanto isso, eu era essencialmente invisível em minha própria família, existindo apenas para apoiar a carreira de modelo da Carolina, lidando com agendamentos, levando-a a compromissos quando mamãe não podia, e gerenciando a crescente coleção de portfólios e materiais promocionais. Mamãe deixou claro que meu papel era de apoio e não competitivo, que tentar buscar oportunidades similares seria delirante e potencialmente prejudicial às chances da Carolina em uma indústria implacável. O ponto de ruptura veio durante meu penúltimo ano, quando uma caçadora de talentos compareceu à produção teatral da nossa escola, onde eu havia sido escalada para um pequeno papel coadjuvante. Após o espetáculo, ela se aproximou diretamente de mim e disse que eu tinha características interessantes e uma presença cativante que poderia funcionar bem em mercados de modelagem alternativos, focados em autenticidade, ao invés de beleza convencional. Ela me entregou seu cartão de visita e sugeriu que eu considerasse fazer um teste para sua agência. Mantive o cartão escondido por semanas, com medo de contar a alguém sobre o encontro, porque desafiava tudo o que mamãe havia me ensinado sobre minhas limitações e lugar na hierarquia familiar. Mas algo sobre as palavras da caçadora de talentos continuava ecoando em minha mente. A sugestão de que beleza poderia ser definida diferentemente dos padrões rígidos da mamãe e que eu poderia ter valor, além de apoiar a carreira da Carolina das Sombras. Quando finalmente criei coragem para pesquisar a agência online, descobri que eles se especializavam em representar modelos com aparências não convencionais para moda editorial, fotografia artística e campanhas, celebrando diversidade e padrões de beleza alternativos. Seu portfólio apresentava pessoas com características assimétricas, coloração única e características distintas que agências tradicionais poderiam rejeitar, mas que criavam imagens poderosas e memoráveis. O processo de candidatura exigia enviar fotos não retocadas, mostrando características naturais e expressões autênticas, ao invés das imagens pesadamente estilizadas e editadas típicas de portfólios de modelagem mainstream. Tirei fotos usando a função de timer do meu telefone, em iluminação natural, sentindo-me ao mesmo tempo aterrorizada e exaltada pela possibilidade de que alguém pudesse ver potencial no rosto que mamãe me havia ensinado a esconder e minimizar. 3 semanas depois, recebi uma ligação pedindo para comparecer a uma audição presencial em seu escritório no centro da cidade. A mulher no telefone explicou que eles ficaram impressionados com o meu visual natural e queriam explorar se minhas características se traduziriam bem para a visão estética de seus clientes, para campanhas futuras focadas em redefinir padrões de beleza na publicidade comercial. Sabia que não podia contar à mamãe sobre a audição diretamente, porque ela ou me proibiria de ir, ou encontraria maneiras de sabotar a oportunidade para proteger a posição da Carolina como a única modelo da família. Em vez disso, disse a ela que ficaria depois da escola para um grupo de estudo e peguei transporte público para o centro, até um prédio de escritórios onde nunca havia imaginado pertencer. A audição foi diferente de tudo que eu esperava baseado nas descrições da mamãe sobre as experiências de casting da Carolina. Em vez de me pedir para posar ou executar movimentos específicos, os fotógrafos simplesmente conversaram comigo sobre meus interesses, experiências e perspectivas, enquanto tiravam fotos espontâneas de minhas expressões e reações naturais. Eles pareciam genuinamente interessados em minha personalidade, ao invés de apenas minha aparência física. 2 dias depois, recebi outra ligação me informando que havia sido selecionada para um trabalho de modelagem pago com uma empresa de cuidados com a pele lançando uma campanha sobre abraçar a beleza natural e autoaceitação. O ensaio estava agendado para o sábado seguinte, e eles forneceriam todo o styling, maquiagem e guarda-roupa, enquanto me pagariam mais dinheiro do que eu já havia tido na vida por 6 horas de trabalho. Na manhã do ensaio, disse à mamãe que ia à biblioteca trabalhar em um projeto de pesquisa e ficaria fora a maior parte do dia. Ela mal olhou para cima, enquanto penteava o cabelo da Carolina para um ensaio de catálogo, lembrando-me de não me meter em confusão e não envergonhar a família com qualquer comportamento em busca de atenção que pudesse refletir mal na reputação profissional da Carolina. O ensaio fotográfico foi uma revelação que desafiou toda a suposição que eu havia internalizado sobre minha aparência e valor. O fotógrafo e estilistas me trataram com respeito e profissionalismo, focando em capturar momentos autênticos, ao invés de me forçar a me conformar a padrões de beleza predeterminados. Eles realçaram minhas características naturais com maquiagem sutil, e escolheram roupas que complementavam ao invés de esconder meu tipo corporal. Olhando as fotos preliminares na tela da câmera do fotógrafo, me vi como bonita pela primeira vez em meus 17 anos de vida. Não bonita como Carolina, com suas características convencionais e apresentação polida, mas bonita da minha própria maneira distintiva com caráter e profundidade, que padrões tradicionais de beleza me haviam treinado para ver como falhas ao invés de ativos.
A campanha foi lançada 3 semanas depois, através de plataformas de mídia social e em anúncios impressos por toda a cidade. Meu rosto apareceu em outdoors, pontos de ônibus e páginas de revista com mensagens sobre celebrar beleza individual e rejeitar definições estreitas de atratividade. A resposta foi esmagadoramente positiva, com milhares de comentários de pessoas dizendo que a campanha as ajudou a se sentir mais confiantes sobre sua própria aparência. A notícia se espalhou rapidamente pela nossa comunidade escolar, quando colegas me reconheceram nos anúncios e começaram a me tratar diferentemente do que quando eu era apenas a irmã sem graça da Carolina. Professores me parabenizaram pelo sucesso, amigos perguntaram sobre minha experiência de modelagem, e garotos que nunca haviam me notado começaram a prestar atenção de maneiras que pareciam ao mesmo tempo emocionantes e avassaladoras. Após anos de invisibilidade, consegui manter o trabalho de modelagem em segredo da mamãe por quase 2 meses, agendando ensaios durante o horário escolar ou fins de semana, quando ela estava focada nas atividades da Carolina. A agência me reservou para campanhas adicionais com outras marcas interessadas em representação autêntica, e meu portfólio cresceu para incluir editoriais de revista e conteúdo online que desafiavam padrões tradicionais de beleza através de representação diversa. A descoberta aconteceu numa manhã de sábado, quando mamãe estava levando Carolina para um teste de elenco e viu meu rosto em um outdoor, anunciando a campanha de cuidados com a pele. Ela parou, imediatamente, e me ligou, sua voz tremendo de raiva, enquanto exigia saber como minha imagem havia aparecido em propaganda profissional, sem seu conhecimento ou permissão. Tentei explicar sobre a caçadora de talentos, o processo de audição e as oportunidades de modelagem que haviam se desenvolvido. Mas a fúria da mamãe apenas se intensificou quando ela percebeu que eu havia estado secretamente perseguindo a carreira que ela reservara apenas para Carolina. Ela me acusou de sabotar as chances da Carolina, confundindo o mercado com representação inferior de nossa família, de ser egoísta e delirante sobre minha aparência, de destruir o sistema cuidadoso que criara para proteger ambas de decepção. Naquela noite, mamãe nos sentou para o que chamou de reunião familiar sobre respeito, papéis e consequências por violar a ordem natural que mantinha nossa casa funcionando. Ela explicou que meu trabalho de modelagem estava prejudicando as oportunidades da Carolina, criando confusão entre diretores de casting sobre qual irmã era a representação legítima do potencial de beleza da nossa família. Mamãe anunciou novas regras designadas para prevenir mais disrupção da hierarquia familiar. Fui proibida de aceitar qualquer trabalho adicional de modelagem, obrigada a recusar reservas existentes e esperada para focar em apoiar a carreira da Carolina, ao invés de competir com ela numa indústria onde ela tinha vantagens naturais. Qualquer violação dessas regras resultaria em consequências sérias, designadas para restaurar ordem apropriada à nossa dinâmica de relacionamento. Recusei abandonar as oportunidades de modelagem que me haviam dado confiança e independência financeira pela primeira vez em minha vida. O trabalho me mostrou que as avaliações de beleza da mamãe eram arbitrárias e limitantes, que havia espaço na indústria para diferentes tipos de atratividade, e que merecia buscar oportunidades baseadas em meu próprio mérito, ao invés de suas designações de papel. A retaliação da mamãe foi rápida e calculada para causar dano máximo à minha carreira emergente e autoconfiança. Ela contatou a agência de modelagem fingindo estar preocupada com minha saúde mental, alegando que eu tinha dismorfia corporal e delírios sobre minha aparência que me tornavam inadequada para a representação profissional. Ela forneceu registros médicos fabricados, sugerindo que eu estava passando por tratamento psiquiátrico para questões relacionadas à aparência e percepção da realidade. Quando a agência ligou para discutir as preocupações da mamãe, fiquei horrorizada ao saber sobre sua interferência e imediatamente tentei explicar a verdade sobre nossa situação familiar. Mas o dano já estava feito, porque agências de modelagem são extremamente cautelosas sobre questões de responsabilidade e não podem arriscar representar modelos com alegados problemas de saúde mental que poderiam afetar sua performance profissional ou confiabilidade. 3 das minhas campanhas reservadas foram canceladas enquanto a agência conduzia verificações de antecedentes e tentava verificar as informações conflitantes que haviam recebido sobre meu estado psicológico e situação familiar. O processo levou semanas durante as quais não pude trabalhar ou reservar novos trabalhos, vendo minha carreira emergente estagnar por causa da sabotagem deliberada da mamãe. Percebi que precisava de ajuda de fora do sistema familiar para proteger minhas oportunidades e expor o comportamento manipulativo da mamãe às autoridades que pudessem intervir. Marquei uma consulta com a orientadora escolar, Sra. Silva, que sempre foi solidária e poderia entender a seriedade do que estava acontecendo em casa. Sra. Silva ouviu atentamente enquanto expliquei as designações de papel que mamãe criara, o tratamento diferente que Carolina e eu recebíamos, a manipulação psicológica que ambas havíamos suportado, e a recente sabotagem da carreira de modelagem que me custara milhares de reais em renda perdida e credibilidade profissional. Ela fez anotações detalhadas e disse que o padrão que descrevi constituía abuso psicológico que garantia a intervenção de serviços de proteção. Naquela tarde, Sra. Silva ligou para o Conselho Tutelar para relatar suspeita de abuso emocional e registrou uma queixa formal com o Distrito Escolar sobre o impacto da disfunção familiar no meu desenvolvimento educacional e social. Ela também me conectou com uma advogada especializada em direitos de adolescentes que poderia me ajudar a navegar o sistema legal para proteger minhas oportunidades de modelagem de mais interferência parental. A advogada, doutora Fernanda Costa, revisou a documentação que coletei sobre a sabotagem da mamãe e explicou que pais não podem legalmente interferir com oportunidades legítimas de emprego de seus filhos menores, especialmente quando a interferência envolve fornecer informações falsas aos empregadores sobre questões de saúde mental. Ela entrou com uma ordem protetiva de emergência, impedindo mamãe de contatar minha agência ou empregadores potenciais com alegações fabricadas. A resposta da mamãe à intervenção legal foi escalar seus esforços para recuperar controle sobre minha aparência e oportunidades de carreira através de métodos mais diretos e físicos. Ela agendou uma consulta com um cirurgião plástico, alegando querer discutir procedimentos corretivos para assimetrias faciais que estavam afetando minha autoestima e desenvolvimento social. Dr. Almeida, o cirurgião plástico, ficou imediatamente preocupado com a apresentação da mamãe e o fato dela estar buscando procedimentos para uma paciente adolescente que não mostrava deformidades óbvias ou questões médicas exigindo intervenção cirúrgica. Ele se recusou a agendar quaisquer procedimentos sem avaliações psicológicas extensivas e múltiplas consultas para garantir necessidade médica, ao invés de preferências cosméticas impulsionadas por dinâmicas familiares.
Mamãe encontrou outro médico, Dr. Santos, que era menos escrupuloso sobre triagem de pacientes e mais disposto a executar procedimentos cosméticos em adolescentes, se pais fornecessem consentimento e pagamento. Ela agendou uma consulta para a semana seguinte e me disse que era uma consulta médica de rotina para verificação de condição de pele que exigia avaliação profissional. A consulta revelou as verdadeiras intenções da mamãe quando o Dr. Santos começou a discutir opções de rinoplastia para corrigir o que mamãe descreveu como assimetria nasal que estava me impedindo de ter sucesso em indústrias competitivas. Mamãe havia pesquisado modificações cirúrgicas específicas designadas para tornar minhas características mais convencionais e similares à aparência da Carolina, ao invés de abraçar as características distintivas que haviam atraído oportunidades de modelagem. Recusei consentir a quaisquer procedimentos cirúrgicos e saí da consulta. Mas mamãe agendou a cirurgia mesmo assim, usando assinaturas forjadas em formulários de consentimento e registros médicos falsificados, alegando que eu tinha problemas respiratórios, exigindo intervenção corretiva. Dr. Santos aceitou a documentação sem verificação adequada, porque o pagamento estava garantido, e os procedimentos gerariam receita significativa para sua clínica. 2 dias antes da cirurgia agendada, descobri a consulta enquanto verificava a agenda da mamãe para o cronograma de modelagem da Carolina. A realidade do que mamãe estava planejando me atingiu como um golpe físico no peito. A percepção de que ela preferiria alterar cirurgicamente meu rosto a me permitir ter sucesso usando minhas características naturais que desafiavam sua hierarquia de beleza. Imediatamente liguei para a doutora Fernanda Costa, que entrou com uma liminar de emergência, impedindo a cirurgia e exigindo investigação dos formulários de consentimento forjados e registros médicos falsificados que mamãe havia fornecido. O escritório do Dr. Santos foi contatado pelo tribunal e avisado que executar procedimentos numa menor sem consentimento adequado resultaria em acusações criminais e suspensão de licença médica. Mamãe ficou furiosa sobre a intervenção legal e a exposição de seu plano cirúrgico às autoridades que agora estavam documentando seu comportamento como parte da investigação de serviços protetivos. Ela me acusou de trair a família, de ser ingrata por seus esforços para me ajudar a melhorar minhas perspectivas, de destruir as oportunidades da Carolina através de comportamento egoísta em busca de atenção que estava prejudicando nossa reputação. Na noite após a cirurgia ser cancelada, fui para a cama exausta pelo estresse e batalhas legais, verificando duplamente se a porta do meu quarto estava trancada, porque mamãe havia estado agindo cada vez mais errática e ameaçadora durante o dia. Adormeci por volta da meia-noite, após enviar mensagem para a doutora Fernanda Costa sobre preocupações de segurança adicionais baseadas no comportamento escalante da mamãe e ameaças verbais. Acordei por volta das 3 da manhã com dor excruciante, irradiando pelo meu rosto, e gosto de sangue na minha boca. Meu nariz parecia errado, completamente diferente de como estava quando adormeci. E quando tentei tocá-lo, dor aguda atravessou meu crânio inteiro. Cambaleei até o espelho do banheiro e vi meu reflexo transformado por inchaço severo, hematomas e deslocamento óbvio da estrutura nasal. Mamãe havia usado um objeto pesado, provavelmente um martelo da velha caixa de ferramentas do papai na garagem, para quebrar meu nariz enquanto dormia, criando exatamente o tipo de dano que exigiria a correção cirúrgica que ela havia planejado. A lesão foi severa o suficiente para que minhas características fossem permanentemente alteradas, mesmo com tratamento médico, efetivamente terminando minha carreira de modelagem e alcançando seu objetivo de destruir as oportunidades que haviam desafiado seu controle. Liguei para o SAMU do meu quarto, falando através de lábios inchados e explicando que havia sido agredida enquanto dormia e precisava de atenção médica imediata e intervenção policial. Os paramédicos chegaram em minutos, seguidos por oficiais que fotografaram a cena e começaram a questionar mamãe sobre o que havia acontecido durante a noite. Mamãe alegou que havia ouvido um estrondo por volta da meia-noite e me encontrou inconsciente no banheiro, sugerindo que havia caído e me machucado durante um episódio de sonambulismo que exigia atenção médica imediata, mas não era culpa de ninguém. Ela se apresentou como uma mãe preocupada lidando com uma adolescente que havia estado agindo erraticamente e poderia ter se autolesionado devido à pressão do trabalho de modelagem e estresse legal. A evidência contradisse sua história imediatamente, porque o padrão de sangue mostrou que eu havia sido ferida na minha cama, ao invés do banheiro, e a severidade das fraturas era consistente com trauma por força bruta, ao invés de queda. O martelo encontrado no closet do quarto dela ainda tinha evidência de sangue e cabelo, que seria posteriormente combinada através de análise forense. Dr. Pereira, no pronto-socorro, documentou fraturas faciais extensivas, exigindo múltiplas cirurgias para reparo, incluindo dano às passagens nasais, que afetaria minha respiração permanentemente. Ele notou que o padrão de lesão era inconsistente com trauma acidental e parecia resultar de agressão deliberada, usando um implemento pesado, manejado com força significativa. Detetive Marina Oliveira foi designada para investigar a agressão e imediatamente reconheceu o caso como conectado à investigação de serviços protetivos e questões legais prévias envolvendo interferência parental com minha carreira de modelagem. Ela me entrevistou extensivamente sobre as dinâmicas familiares, histórico de comportamento controlador da mamãe e o conflito escalante sobre minhas oportunidades profissionais. A agência de modelagem ligou para o hospital após ver cobertura jornalística da agressão, expressando apoio e oferecendo manter meus contratos durante recuperação enquanto eu passava por cirurgia reconstrutiva. O fotógrafo da minha primeira campanha visitou com flores e me garantiu que a indústria tinha oportunidades para modelos que haviam experienciado trauma e poderiam representar resistência e cura através de seu trabalho. Carolina veio ao hospital chorando e se desculpando por anos de concordar com as designações de papel da mamãe e tratamento diferencial. Ela admitiu que a pressão para ser a bonita lhe havia dado transtornos alimentares e ansiedade, e que sempre se sentiu culpada por receber vantagens, enquanto eu era sistematicamente minada e diminuída pelo mesmo sistema que a elevava. Mamãe foi acusada de agressão agravada, abuso infantil e adulteração de registros médicos baseado nos formulários de consentimento de cirurgia forjados. Doutora Fernanda Costa entrou com reivindicações civis adicionais por inflição intencional de angústia emocional e interferência com oportunidades de negócio, buscando indenizações pela renda de modelagem perdida e despesas médicas. O julgamento ocorreu 8 meses depois, quando meu rosto havia curado o suficiente para eu testemunhar sem parecer muito danificada, para ganhar simpatia do júri.
A promotora apresentou evidência do abuso psicológico de longo prazo, sabotagem de carreira, documentos médicos forjados e agressão premeditada designada para alterar permanentemente minha aparência e destruir minhas oportunidades. Dr. Almeida testemunhou sobre as tentativas da mamãe de pressioná-lo a executar cirurgia cosmética desnecessária numa adolescente, descrevendo seu comportamento como preocupante e potencialmente abusivo em relação a uma paciente que não mostrava necessidade médica para a intervenção. Dr. Santos foi investigado pelo Conselho Médico por aceitar formulários de consentimento forjados e agendar procedimentos sem verificação adequada. Carolina testemunhou sobre o sistema de papéis familiares e o dano psicológico que causara a ambas, descrevendo anos de ansiedade e alimentação desordenada que resultaram da pressão para manter sua posição como a irmã bonita, enquanto me via ser sistematicamente degradada e controlada. Seu testemunho foi poderoso porque mostrou que o sistema da mamãe havia prejudicado ambas de maneiras diferentes. O júri deliberou por 3 horas, antes de considerar mamãe culpada em todas as acusações. O juiz a sentenciou a 6 anos de prisão pela agressão e 2 anos adicionais pelas acusações de abuso infantil, notando que a natureza premeditada do ataque e o padrão de longo prazo de manipulação psicológica garantiam a pena máxima sob lei estadual. Minha carreira de modelagem retomou durante o julgamento da mamãe, com campanhas focadas em cura, resistência e redefinição de beleza após trauma. As cicatrizes do meu nariz quebrado criaram características distintivas que vários fotógrafos acharam convincentes para trabalho editorial, celebrando sobrevivência e recuperação. A resposta da indústria foi esmagadoramente solidária com outros modelos e agências, falando sobre abuso dentro de famílias e a importância de proteger oportunidades de jovens. Carolina e eu começamos terapia familiar para reparar nosso relacionamento e abordar o dano psicológico de anos, competindo ao invés de nos apoiarmos. A terapeuta nos ajudou a entender como as designações de papel da mamãe nos colocaram uma contra a outra, ao invés de nos permitir desenvolver nossas identidades e talentos individuais, sem comparação ou hierarquia. 6 meses após a condenação da mamãe, Carolina decidiu se afastar da modelagem para focar na faculdade e buscar estudos de psicologia, com o objetivo de ajudar outras famílias afetadas por padrões similares de controle e abuso. Ela disse que sua experiência como a filha favorecida lhe ensinou sobre o dano causado por padrões arbitrários de beleza e tratamento comparativo dentro de famílias. Doutora Fernanda Costa me ajudou a estabelecer independência legal e controles financeiros que impediram mamãe de acessar minha renda de modelagem ou interferir com meu desenvolvimento de carreira da prisão. Estabelecemos fundos educacionais e planejamento financeiro de longo prazo que apoiariam meus objetivos futuros, independentemente de quanto tempo minhas oportunidades de modelagem continuassem. A cirurgia reconstrutiva me deixou com mudanças sutis, mas permanentes na estrutura facial, que na verdade aumentaram ao invés de diminuir minhas oportunidades de modelagem. A combinação de minhas características distintivas originais e as ligeiras alterações criou um visual único que vários fotógrafos de moda acharam convincente para projetos artísticos e editoriais. Dr. Santos perdeu sua licença médica após investigação revelar padrão de executar procedimentos desnecessários em adolescentes sem verificação adequada de consentimento ou justificação médica. O caso levou a novas regulamentações, exigindo salvaguardas adicionais para procedimentos cosméticos em menores e verificação mais rigorosa de formulários de consentimento parental. 2 anos depois, testemunhei perante o Comitê Legislativo Estadual sobre abuso psicológico em famílias e a importância de reconhecer manipulação emocional tão seriamente quanto violência física. Minha história ajudou a aprovar novas leis, expandindo definição de abuso infantil para incluir minamento sistemático da autoestima de crianças e interferência deliberada com suas oportunidades legítimas e desenvolvimento. O trabalho de modelagem evoluiu para advocacia e palestras em escolas e organizações comunitárias sobre abuso familiar, padrões de beleza e apoio a jovens que desafiam designações arbitrárias de papel impostas por pais controladores. A combinação de sucesso profissional e trabalho de advocacia significativo criou um caminho de vida que mamãe nunca poderia ter imaginado ou aprovado. Carolina e eu mantivemos nosso relacionamento através de sessões regulares de terapia e gradualmente desenvolvemos o vínculo de irmãs que o sistema competitivo da mamãe havia impedido durante nossa infância. Celebrávamos os sucessos uma da outra e nos apoiávamos através de desafios sem a hierarquia artificial que havia envenenado nossos primeiros anos. 3 anos após a agressão, recebi carta da mamãe na prisão, tentando justificar seu comportamento e solicitando visitação que lhe permitiria explicar suas intenções protetivas e desejo de se reconectar com suas filhas. Nem Carolina nem eu respondemos à carta ou tentativas subsequentes de contato através de capelão prisional e assistentes sociais. A agência de modelagem que primeiro reconheceu meu potencial, expandiu suas iniciativas de diversidade e me contratou como consultora, ajudando a identificar e desenvolver modelos não convencionais, cujas características desafiavam padrões tradicionais de beleza. O trabalho me permitiu ajudar outros jovens a descobrir oportunidades que celebram suas características distintivas, ao invés de tentar se conformar a definições estreitas de atratividade. Meu rosto curou completamente, deixando cicatrizes sutis que se tornaram parte do meu visual característico e atraíram clientes interessados em representação autêntica ao invés de perfeição artificial. A combinação de sobrevivência, sucesso e advocacia criou uma marca pessoal focada em resistência e redefinição de beleza através de força individual, ao invés de padrões convencionais. Olhando para trás, a agressão da mamãe foi o ato final desesperado de alguém cujo sistema de controle estava desmoronando e cuja autoridade arbitrária estava sendo desafiada pela realidade. Sua tentativa de destruir minhas oportunidades as fortaleceu e expôs seu abuso às autoridades que poderiam proteger outras crianças de tratamento similar. 6 meses depois, mamãe teve liberdade condicional negada após conselheiros prisionais determinarem que ela não havia aceitado responsabilidade por seu comportamento abusivo e continuava a ver suas ações como tentativas justificadas de proteger sua família de decepção e competição. Ela cumpriria sua sentença completa, enquanto Carolina e eu construíamos vidas livres de suas designações de papel tóxicas e interferência controladora. Se você gostou da nossa história, considere se inscrever no canal para acompanhar nosso trabalho e, se possível, deixe o like.